boa noite. Se você está ouvindo isso de noite, óbvio. Se você está vendo isso de dia, um bom dia. Se você está vendo isso à tarde, boa tarde. E se for de madrugada, vai dormir, por favor. Não é hora de estar acordado, a não ser que seja orando. Se for orando, pode ser. Bem, meu nome é Igor e esse é um novo quadro daqui do canal. Eu não sei ainda como é que vai ser o nome, pra ser bem sincero, na verdade. Essa ideia ainda tá um pouco abstrata. Veio pra mim hoje e eu decidi fazer porque se eu não fizesse hoje eu não faria mais nunca. Sabe aquela história de que você precisa fazer naquela hora, porque se você deixar pra amanhã você nunca vai fazer? Pronto. Comigo funciona mais ou menos assim. Mas vamos falar de como vai ser esse quadro, né? Bem, eu vou fazer um comentário. Vamos dizer que é um mini podcast. Mas eu sozinho, eu e Deus. Então, e nesse mini podcast eu vou estar comentando alguns livros que eu leio, falando algumas coisas. E é isso. Espero que você não abuse da minha voz e que a gente possa trocar ideias juntos, né? Talvez, até porque essa é a ideia de um podcast. Bem, o primeiro livro que eu vou estar trazendo esse comentário é Confissões, de Agostinho. É um livro bem antigo, mas comecei a lê-lo hoje e cara, ou moça, ou criança, ou velho, ou idoso, adulto, sei lá, você que esteja ouvindo, que livro magnífico. Bem, eu pensei também em que eu poderia fazer escrito, mas acontece que escrito não teria tanta liberdade para falar algumas coisas, dar algumas risadas. Eu acho que por aqui fica um pouco mais vívido a experiência do que se for escrito. Deixo o processo de escrita para os meus outros livros que eu estou escrevendo, inclusive. Bem, mas vamos lá. Uma coisa interessante sobre o livro de Confissões de Agostinho é que são vários livros. Na verdade é um compilado de livros num só. E cada livro possui alguns capítulos. Alguns capítulos são maiores que os outros. E por conta disso, certo? Por conta dessa diferença, desse modo um pouco mais diferente do que a gente está acostumado, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer esses comentários capítulo por capítulo. Cada videozinho vai ser um capítulo. E assim a gente vai seguindo devagar, certo? Igor, por que você não faz vários capítulos? Porque eu falo muito. Você vai perceber que eu sou Opa, o microfone caiu. Você vai perceber que eu sou extremamente tagarela. E aí, com minha tagarelice, enfim, por conta de eu falar demais, o podcast ficaria extremamente grande se eu fizesse de vários capítulos. E poderia ser também que perdesse um pouco a essência, porque cada capítulo fala de uma coisa diferente. Então, a gente vai fazer capítulo por capítulo, e aí fica tudo um pouco mais sossegado. Fica tudo um pouco mais organizado, certo? Bem, então, só para dar um pouquinho de contexto, se você não sabe ainda quem foi Agostinho de Hipona, ele é um cara bem velho. Ele não tá vivo, tá, gente? Quando eu quis dizer bem velho é porque é bem antigo mesmo. Ele vivia no século IV. Opa, eu consegui trazer de volta. Quase que deu um problema aqui. Enfim, aqui
na apresentação do autor, vai falar assim, que Agostinho, ele nasceu em Tagaque e tal. O ano que ele nasceu, 354, então dá pra saber que ele é bem, muito antigo. Mas o mais interessante que eu achei é que, mesmo tendo toda essa antiguidade, o livro ele continua maravilhoso. E aí vai um adendo. Muitos dizem que as traduções, elas, da Bíblia, né, fizeram com que o texto original da Bíblia fosse completamente errado. Bem, a gente pega no livro de Agostinho, que é de 300 e pouco, trazendo para hoje em dia, as traduções são as mesmas que a dos versículos bíblicos que ele usa para hoje em dia. Então, desculpa, até você foi refutado mais uma vez. Bem, a mãe de Agostinho era cristã, o pai não, e ele não nasceu cristão. E interessante é que aqui diz que ele deixou 113 obras escritas. Talvez isso possa não parecer interessante para você, mas para mim é, porque... Ai, meu Deus, o microfone caiu de novo. Perdão, voltando. Mas para você pode não parecer interessante, mas para mim é, porque eu agora estou caminhando em outros caminhos, por assim dizer. Não estou dizendo que eu saí da presença, tá, gente? Não é isso. Entenda bem. Sempre que eu leio algo, o que eu penso sobre alguma coisa, eu preciso escrever, porque senão vai-se embora. E de uns dias pra cá eu tenho tido ideias de vários e vários livros, inúmeros livros. Quem tem muito contato comigo sabe que as ideias fluem de uma forma extremamente alta na minha mente e que eu preciso anotar, e se eu não anotar vai-se embora. E tenho tido cada vez mais ideias para vários e vários livros. E aí eu estava me perguntando se realmente era necessário que eu anotasse tantos livros assim, se eu ia ter condições de escrever tantos livros assim, se escrever tantos livros assim ia dar qualidade a eles. Porque a gente sabe que muitas vezes quando a gente faz muita coisa, acaba que essas coisas não saem com muita qualidade. Mas aí, vendo Agostinho com 113 obras escritas durante a vida dele, realmente a gente deve confiar no que Deus fala pra gente. Bem, mas chega de enrolação. Eu, como já falei, estou começando esse quadro agora. Não sei como será daqui pra frente. Com certeza o intuito será melhorá-lo. Primeiro eu tinha tido a ideia de só colocar o texto, né, o capítulo, porque alguns são bem pequenos mesmo, e vocês lerem. Mas conversando com uma certa pessoa, ela me perguntou por que eu não narraria, né? Então, o primeiro vídeo vai ser narrado o capítulo. Se vocês não gostarem, ou se eu não gostar também, eu irei tirar a narração da minha própria boca e colocar da minha própria voz e colocarei um vídeo só com as letras e vocês lendo aí. Bem, se você tem o livro de Confissões de Agostinho, acompanhe comigo. Se você não tem, e quiser ler, pode ler pela legenda que está aí no vídeo. Se você não quiser ler, ou quiser ter uma experiência um pouco melhor, feche os seus olhos e se concentre na minha voz, certo? Bem, não tem título, tá? Nem nos livros, nem nos capítulos. Então, só tem assim, capítulo 1. Então, vamos começar ao capítulo 1. Grande és tu, ó Senhor, e muito digno de ser louvado. Grande é o teu poder e infinita é tua sabedoria. A ti louva o homem este que nada é, além de uma partícula da tua criação, que carrega sobre si sua mortalidade, prova do próprio pecado e de que tu resistes aos orgulhosos. Contudo, o homem louva a ti, homem este que nada é, além de uma partícula da tua criação. Tu nos despertas a deleitarmos-nos em teu louvor, porque tu nos fizeste para si mesmo, e o nosso coração estará inquieto até que repouses em ti.
Concede-me, Senhor, que eu saiba e compreenda qual deve ser o primeiro, invocar-te ou louvar-te, e ainda conhecer-te ou invocar-te. Pois quem poderá te invocar sem antes te conhecer? Pois aquele que não conhece a ti pode invocar a outro que não seja o Senhor. Será melhor, então, que, ao invocar-te, conhecemos a ti? Mas como invocarão aquele em quem não creram? Ou como crerão sem que ouçam a um pregador? Aqueles que buscam ao Senhor hão de louvá-lo, pois aqueles que o buscam hão de encontrá-lo, e aqueles que o encontrarem hão de louvá-lo. Buscarei a ti, Senhor, invocando-te, e invocarei a ti, crendo em ti, pois a nós tu foste pregado. Minha fé, Senhor, a qual deste a mim, e com a qual tu inspiraste, há de invocar-te, por meio da encarnação do teu Filho e do ministério do pregador. Pausinha para hidratação. Bora? Sempre que eu falar pausinha para hidratação, eu quero vocês bebendo água, tá? Por favor, sem pedras nos rins. Bem, separei alguns pontos que a gente pode falar desse primeiro capítulo do livro de Agostinho. E eu quero que vocês prestem bem atenção. Não só nisso, mas que vocês também comentem aí, que vocês falem mais versículos, que vocês falem as ideias de vocês, até porque isso aqui é uma interação, certo? Por favor, não me deixem falando só. Vamos lá. Primeiro ponto que eu acho extremamente interessante, não só nesse capítulo, mas em alguns outros que eu consegui ler também hoje. Eu não sei se eu falei, mas eu comecei a ler esse livro hoje. Enfim, é que Agostinho, ele começa engrandecendo a Deus, né? E quão interessante é a gente parar um pouco para pensar sobre engrandecer a Deus. Um instantinho, que minha caneta caiu. Pronto, voltando. Por que é interessante a gente pensar nesse começo? Quando a gente pega Deus em sua totalidade, nós estamos vendo um Deus, ou Deus, na realidade, que segura o universo em toda a sua mão. Na palma de suas mãos ele segura a sua criação. Só para nós sabermos o tamanho do universo, estou pesquisando agora, nós temos, a ciência diz aí que, segundo observam os astrônomos, a área do universo observável, tá? É a área do universo observável, não é o tamanho que, entre aspas, a gente sabe, mas é observável, que a gente consegue ver. É de 93 bilhões de anos-luz. Ou seja, se a gente tivesse a capacidade de correr na velocidade da luz, a gente levaria 93 bilhões de anos para ir de um lado para o outro. E mesmo assim, Deus é tão grande que segura com suas mãos. É interessante quando a gente engrandece a esse Deus, né, que tem todo esse tamanho, tem todo esse poder de criar algo tão grandioso como o universo, e mesmo assim olhar para nós, e mesmo assim olhar as nossas aflições e se compadecer por elas. É interessante a gente analisar toda essa narrativa. É interessante a gente analisar essa misericórdia divina para com a nossa vida, né? Porque a realidade é que nós não somos nada. O que nós somos comparados ao tamanho da criação de Deus, né? O nosso tamanho, o
que a gente faz dentro da criação é minúsculo. O tamanho do universo, nós comparados a esse enorme tamanho, somos muito menores que átomos, se a gente for fazer uma comparação de tamanho. Mas e aí? Esse grandioso Deus continua olhando para nós, continua tendo misericórdia de nós, continua nos salvando, nos dando alegria, estando ao nosso lado, sendo misericordioso para conosco, continua nos salvando, nos livrando do mal. Salmos capítulo 99, dos versículos 1 ao 5. A palavra de Deus nos traz assim. Capítulo não, Salmos 99, ou Salmos 99. Eu esqueço na correria. Enfim, a palavra de Deus fala o seguinte: o Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins, abala-se a terra. Grande é o Senhor em Sião, ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado o teu grande e temível nome, que é santo. Rei poderoso, amigo da justiça, estabelece a equidade e fizeste em Jacó o que é direito e justo. Exaltem o Senhor, o nosso Deus, prostrem-se diante do estrado dos seus pés, ele é santo. Quão maravilhoso é o nosso Deus, quão grandioso é o Deus a quem seguimos, quão com quanta magnificência tem o nosso Deus. É assim, deve ser assim. Enfim, não sou um expert da língua portuguesa. Em outras palavras, quão grande é o nosso Deus. Então é maravilhoso que Agostinho ele já começa o capítulo 1 do livro 1 dele engrandecendo a esse Deus. E eu quero fazer um desafio a você hoje de noite, essa noite, ou se você está vendo esse de dia, se você está vendo esse tarde, enfim, não importa. Que tal quando você começar a orar, engrandecendo o nome dele? Que tal você fazer essa mudança nas suas orações? Eu não sei como você ora, cada um tem o seu próprio jeito de orar. E eu não sei se você já faz isso. Se você já faz isso, ignora essa parte. Mas se você não faz, que tal começar? Se você começar agradecendo, deixa o agradecimento um pouco de lado. Começa a engrandecer esse Deus que você serve, esse Deus grandioso. Engrandece Ele nas tuas orações. Começa com isso. E aí depois você volta nos comentários e fala o que é que você achou. E se aconteceu alguma coisa a mais. Estou ansioso para saber. Bem, vamos para o segundo ponto. O segundo ponto, eu anotei aqui, que é quando Agostinho ele fala da pequenez do homem. No começo logo, Agostinho fala assim: a ti louva o homem, homem este que nada é além de uma partícula da tua criação. E realmente, o que nós somos quando comparados com a criação. Eu sei que eu já falei disso aqui, mas falar de novo não vai matar ninguém. O que é que nós somos quando somos comparados com toda a criação de Deus? Quão frágil nós somos. Bem, vamos fazer uma comparação. Uma abelha, a picada de uma abelha pode matar alguém que é alérgico à abelha, a picada dela. Uma coral que é muito menor que nós pode nos matar. Um vírus que a gente nem vê pode nos matar. Um leão, um elefante. Sendo bem sincero, eu acho que da criação de Deus nós somos um dos mais frágeis que Ele fez. Nossas unhas não conseguem rasgar animais. Nós não somos os mais rápidos. Nós não prendemos a respiração debaixo d'água por mais tempo. Nós não conseguimos voar. Não temos asa para isso.
Não temos uma pele grossa, nossa pele é super fina, somos extremamente frágeis contra bactérias e vírus. E tudo isso por quê? Eu acho que aqui cabe a gente pontuar duas características do porquê somos tão frágeis. Primeiro, na verdade três, acabei de pensar em outro. Primeiro, dependência. A nossa fragilidade traz à tona a dependência que devemos ter do Senhor. A dependência que a gente precisa ter de Deus, de estar pedindo para que Deus nos salve, de estar pedindo para que Deus cuide da nossa saúde, não porque Ele é um Deus mau que nos criou fracos para que a gente dependesse dele, não. E sim porque Ele sabia que se nós fôssemos fortes o bastante, era só mais uma desculpa para a gente abandoná-lo. A gente abandona Ele por tanta coisa, né? A gente abandona Ele por um celular, por um TikTok, por um filme, por uma série, por uma música. A gente abandona Ele por tanta coisa. Eu tenho certeza que se a gente fosse um pouco mais forte não, eu tenho certeza que se a gente tivesse algo dentro de nós que nos deixasse forte, um dente mais afiado, uma unha mais forte para poder se proteger, uma pele mais grossa para se defender, se a gente corresse mais rápido, se a gente voasse ou nadasse mais rápido, seria só motivos para nos vangloriarmos, né? Para que a gente viesse a se vangloriar. E não à toa, é só você olhar aí quantas pessoas fazem de outras próprias pessoas seus ídolos. Se uma pessoa canta bem, ela se torna um ídolo. Se uma pessoa é mais forte e ela ganha, sei lá, na luta do UFC, ela passa a ser o ídolo de alguém. Se a pessoa tem mais força numa luta, acho que foi isso que eu acabei de falar, né? Se ela tem melhores características que uma parte da sociedade, ela se torna ídolo de várias pessoas. Se uma pessoa joga futebol bem, ela se torna ídolo de várias pessoas. Aí você pergunta e me fala, Igor, qual é o problema do ídolo? O problema do ídolo é que ele toma o lugar de Deus na sua vida. Quando Deus manda não fazer imagem de escultura para adoração, Ele não estava só proibindo as pessoas de adorarem a outros deuses, mas Ele estava proibindo as pessoas de colocarem outros ídolos no lugar de Deus. O nosso coração, ele tem um altar que deve ser separado, santificado e usado para adoração, louvor e engrandecimento de Deus. Ele tem que ser o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. No nosso coração, no nosso templo, tem que estar Deus. Quando a gente tem um jogador de futebol como ídolo, uma música como ídolo, uma banda como ídolo, quando a gente faz de qualquer coisa o nosso ídolo, ele toma o lugar de Deus no altar do nosso coração. Eu esqueci, eu tenho esses problemas de esquecimento, gente. É horrível, mas infelizmente. Sim, a pequenez do homem, tá? Porque Deus nos fez fraco. Sim. Primeiro, para que a gente não se vangloriasse. Segundo, dependência dele, para que a gente dependesse dele sempre, para que a gente estivesse buscando a ele, para que a gente soubesse que só ele é quem realmente pode nos salvar. E terceiro, né, eu disse que apareceu mais uma,
E eu não anotei o que foi que apareceu. E eu acabei esquecendo. Enfim, vamos para o próximo ponto, porque eu tenho certeza que eu não vou lembrar. Carregamos a morte como prova do pecado. Vamos lá. Agostinho, ele fala: a ti louva o homem este que nada é além de uma partícula da tua criação, que carrega sobre si sua mortalidade, prova do próprio pecado. Infelizmente, nós carregamos hoje o estigma: somos mortais. Nosso corpo é mortal. Existe uma diferença entre as pessoas que são cristãs e para as pessoas que não são. Igor, qual é essa diferença? Todo mundo vai morrer? Sim, nós somos pó e ao pó voltaremos. Mas o que é que acontece? Quando a vida na Terra se encerra, quando morremos aqui, nós temos dois caminhos. Ou você vai ser salvo e vai para a glória eterna, ou você vai para o inferno e vai queimar eternamente, ser castigado eternamente. E aí o que é que acontece? Um caminho é um caminho de vida, é um caminho de bem, um caminho de salvação. O outro caminho é um caminho de morte, de horror, de choro, de ranger de dentes. Então, se você que está me ouvindo não é crente, abra os seus abra os seus olhos. O oral metafônico, o nome disso, tá? Aprendi assistindo uma peça. Voltando. Abra os seus olhos. Porque quando você morrer, não vai ter mais chance de salvação nenhuma. A chance de você se converter é enquanto você estiver em terra, na sua vida carnal, para que o seu pecado seja morto. Carrega sobre si a sua mortalidade. É a nossa maldição. Precisamos passar pela morte carnal. A não ser que Cristo volte antes. Aí se Cristo volta antes, a igreja sobe, glória a Deus. Mas se não, precisaremos passar pela morte carnal, que é a prova do próprio pecado. Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 55 ao 58, ele fala: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Paulo aqui estava falando que a morte foi vencida por Cristo. E quando aceitamos Cristo como o nosso Deus, aceitamos Cristo como nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos livrar e nos levar ao céu, hora da aguinha, gente, bebam água. Quando aceitamos a Cristo, vencemos a morte através dele. Não a morte carnal, porque a carne tem que morrer, mas vencemos a morte espiritual. Agora nós somos libertos das consequências do pecado, saímos do castigo eterno e vamos para a salvação eterna. Se você quer saber mais dessa passagem de Coríntios, eu aconselho que compre o meu livro Deus I. Ele ainda está sendo escrito, mas logo será lançado, em nome de Jesus. Vamos para o próximo ponto? Sim, vou deixar vocês curiosos para saber mais disso. Tenho que fazer um marketing, né, gente? Pelo amor de Deus. Quarto ponto. Mais uma aguinha. Deus traz despertar em nossa vida. Esse é o quarto ponto que eu trago hoje. Quando Agostinho diz: tu nos despertas. Bem, uma forma bem clara de demonstrar isso é quando Paulo está indo para Damasco e ele simplesmente fica cego. Escamas cobrem os seus olhos. E aqui, essa cegueira de Paulo, ela não
traz só uma cegueira física, mas ela também traz uma cegueira espiritual, que todas as pessoas do mundo estão cegas espiritualmente. A palavra de Deus nos fala que o Deus desse século cegou as pessoas do mundo, para que elas não vejam a verdade e não vejam a luz, que no caso a luz é Deus ou Jesus Cristo. Enfim, todos no mundo estão cegos, assim como Paulo também estava cego naquele momento. Mas quando achamos a Deus, quando achamos a Cristo, quando Ele nos chama para aceitá-lo, quando Ele bate a porta e a gente resolve abrir a porta que Ele bateu, quando Cristo entra na nossa vida, as escamas que cobrem os nossos olhos espirituais caem e agora nós podemos ver toda a verdade que estava encoberta. Hoje eu li um livro muito bom, um capítulo muito bom na verdade, de Em Busca de Deus, do A.W. Tozer, que ele fala exatamente como o capítulo de hoje, né, que eu li hoje, fala exatamente como as pessoas estão cegas para o reino espiritual. Muitas pessoas, elas desconfiam ou não acreditam no reino espiritual. Inclusive pessoas do nosso próprio meio, cristãos que deveriam entender e saber sobre o reino espiritual, estão cegas e dizem que o reino espiritual não existe. Aí me diz, o que é que eu faço com um atribulado desse? Se as próprias pessoas não conseguem ler a Bíblia e os próprios cristãos não leem a Bíblia para entender que realmente o reino espiritual existe, não só existe, como ele está presente no nosso dia a dia, de forma ativa, se nem os próprios crentes estão com os olhos abertos para isso. Imagina as pessoas do mundo. Imagina as pessoas que não têm a Cristo em sua vida. Como que elas vão entender que elas precisam abrir os olhos, que elas precisam de Deus para dar luz a elas, para que elas possam abrir os olhos e enxergar não só a obra de Cristo, mas tudo que está em volta a elas no reino espiritual, que a gente sabe que ele existe. Não adianta você negar que ele existe. A sua negação não muda o fato de que ele está lá. Muitos ateus dizem que não existe, né? Céticos, como eu já falei, alguns cristãos dizem que não. Mas vocês negarem não muda esse fato. A negação de vocês não muda nada lá. O reino espiritual existe, sempre existiu, sempre vai existir. E ele influencia as coisas terrenas, sim, com certeza. Por isso que os nossos olhos precisam ser abertos. A luz precisa abrir ou precisa entrar nos nossos olhos. E é Deus quem faz essa obra de despertamento, essa obra de abrir os nossos olhos. Começa com Ele. Bem, vamos para o quinto ponto, né? Deixa eu anotar aqui enquanto eu já falei para não me perder. Quinto ponto: fomos feitos para Ele. Como lemos, Agostinho fala: tu nos fizeste para si mesmo. Exatamente. Ele nos fez para louvor e adoração da sua glória. Obviamente tivemos alguns mimos, não é? Como a criação, né? Que ele deixou Adão lá para cuidar das coisas, guardar as coisas. E a criação foi um presente também de Deus para nós, né? Mas enfim, fomos feitos para Ele. Realmente nós fomos feitos para Ele. Quer ver? Hebreus, capítulo 12, versículos 28 e 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, estamos recebendo, hein?
Sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Nós estamos recebendo algo, mas que no fim leva a adoração a Deus. Receber esse algo leva a adoração a Ele. Vamos ler outra passagem. Salmos capítulo 66, versículos do 1 ao 4 fala: Aclamem a Deus, povos de toda a terra, cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente, digam a Deus, quão temíveis são os seus feitos, tão grande é o teu poder, que os teus inimigos rastejam diante de ti, toda a terra te adora, e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Ou então, lá quando fala, tudo que tem fôlego louve o nome do Senhor. Enfim, a criação, ela exala o nome de Deus, ela adora a Deus. Os lindos cânticos dos pássaros, o som dos animais, o rugido de um leão, o som que o vento faz quando bate nas árvores, tudo adora o nome do Senhor. A criação adora o nome do Senhor, cada um da sua forma, óbvio. Mas nós fomos feitos para Ele, e para Ele retornaremos, né? Sabemos que quando a gente for morar lá, nós viveremos em adoração, viveremos em glorificação do seu santo nome. Assim como os serafins cantaremos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória, né? Vamos para o próximo ponto. Sexto ponto: somos incompletos até encontrá-lo. E realmente, sempre faltará alguma coisa no homem que só pode ser completada por Deus. Fyodor Dostoiévski, primeira vez que eu falo o nome desse homem, eu acerto de primeiro. Ele diz o seguinte: existe no homem um vazio do tamanho de Deus, e certamente ele nunca acertou tanto como ele acertou nessa acertada dele. Tem um vazio no homem que só Deus pode preencher, e esse vazio tem exatamente o tamanho de Deus. Nós já vimos que Deus tem um tamanho mensurável. E sabe o que é interessante? Que as pessoas tentam suprir a falta de Deus na vida delas com inúmeras coisas. Alguns tentam beber, outros se drogam, se bem que a bebida é uma droga e devia ser proibida também. Outros têm vícios em jogos. Enfim, o ser humano, ele tenta de tudo achar alegria. Mas tudo o que ele faz, se Deus não estiver no meio, não vai ser capaz de alegrá-lo de verdade. Quer ver? Uma partida de futebol é muito linda, é muito bonita, até o seu time começar a perder. Um show, seja lá de qual banda for, é maravilhosa, até começar a briga e o povo começar a ser espancado lá dentro. Um encontro, um casamento é maravilhoso, até os ciúmes tomar de conta, até a possessividade tomar de conta e as brigas começarem. Enfim, tudo que o ser humano tentar se alegrar, se não tiver Deus na frente, vai dar errado, porque só Deus pode preencher o ser humano. Nenhuma partida de futebol vai te alegrar verdadeiramente, nenhuma bebida, nenhum vício, nem, sei lá, o teu cônjuge, ou o teu trabalho, teu carro novo, por melhor que teu carro possa ser, nada disso vai te preencher por completo. Nada disso
vai tirar a tristeza da tua vida a não ser Deus. Só Deus pode preencher o lugar que falta nele na gente. O pecado trouxe essa distância de Deus. O pecado criou um buraco dentro do homem, um afastamento de Deus. E esse buraco só pode ser preenchido com uma coisa chamada concreto da salvação. Esse buraco só pode ser preenchido quando o pedreiro chamado Jesus de Nazaré vem com a massa pronta, preparada, com a ajuda do mestre de obras, Espírito Santo, não, com o mestre de obras chamado Deus, e com o servente chamado Espírito Santo. E aí os três, quando começam a mexer ali a massa chamada salvação, pegam essa massa, que também pode ser chamada de remissão de pecados, e jogam dentro desse buraco. E aí esse buraco vai sendo preenchido, e no final, para dar aquele tchan, eles vão e se jogam lá dentro também. E aí quando eles se jogam dentro desse buraco, quando você deixa que Deus preencha esse buraco que está faltando, quando você permite a Jesus entrar dentro da sua casa depois que ele bateu a porta e você abrir a porta, e você convida ele para entrar e ele entra, quando isso acontece, você vai ter encontrado a verdadeira alegria. Você vai ter encontrado a verdadeira felicidade. Só após isso você pode dizer: eu sou feliz. Ou só após isso você pode dizer: eu sou alegre. Eu encontrei a verdadeira alegria somente em Cristo. Somente em Cristo. E em mais nenhum outro lugar. Vamos para o próximo ponto. Qual o primeiro a se fazer? A gente tem uma série de perguntas de Agostinho, né? Ele pergunta: qual deve ser o primeiro? Invocar-te ou louvar-te? Conhecer-te ou invocar-te? Né? Ele está basicamente perguntando: o que é que eu faço primeiro, Senhor? Eu te invoco ou te louvo? Eu te invoco ou te conheço? E aí, gente? Qual é o primeiro que vocês acham que a gente deve fazer? Eu, particularmente, acredito que o primeiro de tudo é conhecer. Você conhece a Ele, depois de você conhecer a Ele, que você vai poder invocar a Ele, que aí você já vai conhecer quem você vai invocar, quem você vai trazer para perto, enfim. Depois de você conhecer a Ele, você traz Ele para perto, ou você invoca Ele, como você queira falar. Depois que Ele tiver, você tiver na presença dEle, depois que Ele tiver na sua vida, aí você louva a Ele. Para mim essa é a ordem. Primeiro você invoca, primeiro você conhece, depois você invoca, depois você louva. É tanto que Agostinho também fala, né? Aqui, ó: pois quem poderá invocar-te sem antes te conhecer? Pois aquele que não conhece a ti pode invocar a outro que não seja o Senhor. E aqui serve exatamente para os falsos crentes. Falsos crentes não, vamos melhorar. Serve para aquelas pessoas que acreditam em qualquer palavra que aparece por aí. Aquelas pessoas que acreditam em qualquer pregador. Aquelas pessoas que, se o anticristo chegar para elas e pregar, elas vão acreditar. Sabe por quê? Porque essas pessoas estão aceitando tudo, estão invocando tudo sem conhecer a Deus antes. São pessoas que não leem Bíblia, são pessoas que não oram, são pessoas que não cultuam,
são pessoas que não louvam a Deus, são pessoas que simplesmente se deixam levar por todo o vento de doutrina. Aí chega um pregador ou pregadora, não vou citar nomes, começa a falar abobrinha, solta uma teologia coach, solta uma teologia inclusiva, solta uma teologia da prosperidade, e todo mundo glorificando, todo mundo gostando, e nada da palavra que realmente salva está sendo pregada. Aí me diga se essa pessoa está invocando a Deus ou está invocando a outra coisa. Está invocando a uma vangloriação nas teologias coach. Está buscando invocar como é que é o nome? Esqueci o nome. A pessoa avarenta está invocando o espírito da avareza quando ela escuta uma pregação da prosperidade e fica toda animadinha, mas bota a palavra na frente desse povo, bota a Bíblia na frente desse povo, mas se o povo começar a falar que está com sono, vai começar a abrir a boca, dizer que o culto está chato, porque hoje as pessoas não querem mais saber de palavra, não querem mais saber de Bíblia. As pessoas querem saber de movimento, as pessoas querem saber de fuzuê, querem saber de bem bom, querem saber de dinheiro, de prosperidade, de casa, de carro. As pessoas querem saber de tudo, menos saber de Deus, menos conhecer a Deus. E aí, quando não se conhece a Deus, invoca qualquer coisa. Infelizmente, é isso que tem acontecido nas nossas igrejas. Infelizmente. Graças a Deus que Deus está levantando pessoas que não concordam com isso. Graças a Deus. Força, pessoal. Sei que é difícil quando você prega a verdade. Sei que é difícil quando você vive a verdade. Mas em Cristo a gente acha força para seguir lutando. Amém? Vamos para o próximo ponto. Conhecendo a Deus. Quando ele fala assim: ao invocar-te, conheçamos a ti, né? Jeremias capítulo 29, versículo 13, diz assim. Não, isso é no próximo ponto. Ia me confundindo aqui. Enfim, conhecendo Deus. Eu acho que eu não preciso falar muito, porque eu já falei bastante nesse ponto anterior, que é invocando o outro. Mas enfim, quer conhecer a Deus? Tem 3 coisas que são maravilhosas para você conhecer a Deus. Quer saber como? Lê a Bíblia, ora a Deus e jejua. Essa é a receita perfeita para você conhecer a Deus. Você não vai achar em nenhum outro lugar uma receita melhor do que essa para se conhecer a Deus. Faz e me fala se você não passou a conhecer ou não. Tem gente que quer colocar Deus numa caixinha e dizer assim: não, no monte as experiências são demais. Ou então assim: mas rapaz, eu passei não sei quantos dias em jejum de água e de comida, e foi bênção do céu. Gente, vou falar mais uma também. Não é que a minha igreja, ela é uma igreja assim usada por Deus. Gente, sinceramente, vocês acham que Deus é o quê? Vocês acham que Deus é um brinquedinho que vocês podem pegar ele, colocar dentro de uma caixinha, ou então aqueles bonequinhos, não tem? Que é de cordinha, eu esqueci o nome agora. Vocês acham que realmente Deus ele pode ser colocado numa forma para vocês dizerem que num lugar específico ele se manifesta mais, ou que
numa igreja específica ele se manifesta mais. Vocês acham mesmo que Deus ele é um bonequinho que vocês podem brincar com ele do jeito que vocês querem, que ele deve estar dentro da caixinha do ser humano, que o ser humano tem que falar, não, Deus é assim, assim, assado, e Deus realmente é assim, assim, assado? Não, gente. Deus ele faz do jeito dele, do jeito que ele quer, a hora que ele quer, da forma que ele quer. Não é porque você sobe no monte para orar que você é mais espiritual que ninguém. Não é porque você sobe no monte para orar que lá acontecem coisas extraordinárias. Não, até porque na palavra, se a gente for para a palavra manda orar no quarto fechado, não manda subir no monte para orar. Jesus, né, falou isso. Mas enfim, a questão não é o lugar que você ora, mas é o sacrifício que você faz a Deus. A questão não é a igreja que você serve, mas como está a tua adoração a Deus. Não adianta você ser da igreja mais famosa do Brasil, da maior igreja brasileira, e você continuar pecando. Não adianta você subir no Monte Everest e continuar pecando. Deus ele olha poucas coisas. Primeiro, o coração humilde, o sacrifício que a gente faz a Ele, a nossa vontade de encontrar a Ele, a nossa vontade de estar com Ele, a nossa vontade de querer que Ele se faça presente na nossa vida, de adorá-lo em espírito e em verdade. Ele quer ver o quanto nós estamos dispostos a deixar de lado por Ele, o quanto nós estamos dispostos a abandonar por Ele, o quanto nós deixamos a carne de lado por Ele. Bem, vamos para o próximo ponto. Ou encontrando na busca, né? Agostinho fala, pois aqueles que o buscam hão de encontrá-lo, e aqueles que o encontrarem hão de louvá-lo. O encontrando na busca. Aí a gente vai lá para Jeremias, onde eu quis falar, capítulo 29, versículo 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Como eu já falei, em espírito e em verdade também. Coração, aqui, não é o coração físico, porque na verdade eles são uma bomba de sangue que leva o sangue para cima e para baixo do nosso corpo. Mas o coração aqui pode ser falado como vontade, busca, sacrifício, a vontade de você querer que Deus esteja contigo. É como se Deus estivesse naquele xizinho do mapa do tesouro, e por mais que você buscasse e tentasse achá-lo, você não parava nunca. Tem um anime chamado One Piece, já tem mais de 1000 episódios esse anime, e nada deles achar One Piece. É uma fé danada que eles buscam aquilo One Piece, nunca chega, mas eles continuam buscando. É igual. A gente tem que buscar a Deus da mesma forma. A gente tem que buscar a Deus com muito fervor, com muita adoração, com muito louvor, com muito sacrifício, lendo sempre, orando sempre, jejuando sempre, louvando sempre. Deus ele quer ver a nossa entrega para Ele. Deus ele quer ver a gente se entregar corpo, alma, coração, cabeça, cabelo, unha, tudo. A gente quer dar, Ele quer ver a gente dar tudo a Ele. E aí quando a gente der tudo a Ele, Ele vai se mostrar de uma forma gloriosa nas nossas vidas. A gente só encontra aquilo que a gente busca, certo? A gente só vai encontrar alguma coisa quando a gente buscar esse algo. Se alguma coisa estiver perdida e a gente não procurar, a gente nunca vai achar. Da mesma forma é com Deus. E eu acho incrível o poder que as mães têm de achar uma coisa que está desaparecida sem estar lá. É incrível. Porque a gente pode procurar morrer e não acha. Mas se a mãe da gente chegar, ela acha. Não sei que poder é esse. Mas que a gente possa ser igual às nossas mães. Que só da gente
chegar para procurar, a gente acha Deus. De tanta vontade que a gente tem de conhecer, de tanta vontade que a gente tem de querer Ele perto de nós, nas nossas vidas, dentro de nós, nos habitando. Próximo ponto. Louvá-lo por ter encontrado. Eu já li essa parte, mas eu vou ler de novo. E Senhor, né? Não, Senhor. Aqueles que buscam ao Senhor hão de louvá-lo. Salmo 66, 20. Perdão, já estou ficando com sono já. Louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração nem afastou de mim o seu amor. Salmo 68, verso 4. Cantem a Deus, louvem o seu nome, exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor, exultem diante dele. Salmo 68, verso 19. Bendito seja o Senhor, Deus nosso Salvador, que cada dia suporta nossas carnes. Louvar a Deus não é cantar uma música. Louvar a Deus é engrandecer o nome dele. Louvar a Deus é reconhecer a grandiosidade dele, é agradecer o que ele faz. Louvar a Deus é um passo acima de compor uma canção, é um passo acima de compor uma música. É tanto que se louvar a Deus fosse só cantar uma música, a gente chegar assim, minha vitória tem sabor de mel, isso ia ser louvar a Deus. É óbvio que não é. O que tem de música no meio cristão que não é louvar a Deus está cheio. Infelizmente está cheio, entupido de músicas que não exaltam e glorificam o nome do Senhor. E como isso pode ser chamado de louvor a Deus? Não é porque está no meio gospel que é um louvor a Deus. Muito pelo contrário, a gente precisa analisar, a gente precisa ver se realmente é um louvor a Deus ou é um louvor ao homem. Tem um bocado de música no meio gospel que está louvando ao homem, e as pessoas nem se tocam disso porque não têm conhecimento bíblico, estão cegas. Enfim, vamos adorá-lo de verdade, em espírito e em verdade. Louvá-lo do jeito que deve ser. Próximo ponto. A pregação. Temos que pregar o Evangelho. As pessoas só se arrependerão dos seus pecados quando o Evangelho for pregado. Até lá, o verdadeiro Evangelho, tá? Não estou falando de vucu-vucu, não estou falando de movimento, não estou falando de teologia coach, não estou falando de prosperidade, não estou falando de inclusão, não. Estou falando do verdadeiro Evangelho que Cristo deixou para nós. O Evangelho que João Batista pregou. O Evangelho que Cristo pregou. Aí tem uns que gostam de falar assim, mas Cristo pregou amor. Aonde? Que eu saiba, o Evangelho que Cristo pregou foi o de arrependimento de pecado. Que eu saiba, o Evangelho que João Batista pregou, foi o arrependimento de pecado. E assim deve ser conosco hoje em dia. Pregar arrependimento de pecado. Porque ninguém vai ao céu se não tiver verdadeiramente arrependido dos seus pecados. A obra salvífica, Cristo foi para a cruz, para morrer pelos nossos pecados. Por isso que a nossa mensagem, a nossa pregação sempre deve ser arrependimento de pecado. Se tirar o arrependimento de pecado das pregações, nós fazemos do sacrifício de Cristo um sacrifício em vão para as pessoas que estão ouvindo. Não podemos ser negligentes para com a mensagem que deve ser passada, a mensagem do arrependimento de pecados. Bem, penúltimo ponto. Até nossa fé é dada. Romanos capítulo 12, versículo 3. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. A fé que recebemos é dada por Deus. Da mesma forma que a gente ora pedindo qualquer coisa, se a gente orar pedindo fé para que a gente fale para um monte, para que ele
saia do canto e se jogue nas águas, ele irá fazer o que nem Jesus disse. Da mesma forma que Jesus falou para a figueira brochar, no caso atrofiar, né? Se eu estiver enganado, tem que ser conosco. Ah, Igor, mas minha fé é pequena. Pede mais a Deus, ora a Deus pedindo mais. Tudo que nos for pedido vai ser dado, se a gente pedir direito. Pede fé, que eu tenho certeza que Ele vai dar fé. Se o teu problema é ter pouca fé, pede mais, que Ele com certeza vai dar. Por que Ele não daria fé pra gente, gente? Por que Ele não cederia fé pra nós? Se através da fé a gente pode fazer tantos milagres, tantas coisas por aí. Se através da fé a gente pode pregar. Se através da fé a gente pode levantar e fazer a obra salvífica dele. A obra salvífica não. Fazer a obra dele, as boas obras. Com fé a gente vai em cantos que algumas pessoas não vão. Com fé a gente se levanta e faz coisas que outras pessoas não fazem. Que a gente possa pedir para ter mais fé na terra, para que a gente possa fazer muito mais para o Senhor nosso Deus. Último ponto, quando ele diz: encarnação do teu filho e do ministério do teu pregador. Aqui a união eu coloquei assim, pregação do filho, mas eu já falei disso aqui no ponto A, pregação. A pregação deve ser centrada em Cristo. A pregação deve ser cristocêntrica. Quando tiramos Cristo da pregação, quando tiramos o arrependimento de pecados da pregação, a gente está fazendo com que as pessoas creiam em algo que não é o cerne do Evangelho, em algo que não é o cerne de Deus. Poxa vida, Deus ele deixou a si mesmo de lado, deixou sua divindade de lado, veio à terra, sofreu por nossos pecados, foi abandonado pelo Pai, sofreu tudo que sofreu por nós, para que a gente chegue e pregue outra coisa se não for Ele. Só Ele tem poder para nos salvar, só Ele tem poder para salvar o viciado, só Ele tem poder para salvar aquele que está na rua, o drogado, o bêbado, o prostituto. Só Ele tem poder de mudar a vida dessas pessoas. E por que a gente não vai pregar Ele? Se a gente chega para um doente e não prega a Cristo, a gente não está fazendo nada. Na verdade, a gente está piorando a situação daquela pessoa. Porque a gente poderia oferecer a salvação a ele. A gente poderia falar da salvação àquela pessoa e a gente decidiu não fazê-lo. Porque decidiu pregar uma coisa que não é para ser pregada. Então, que venhamos a ter consciência. E para finalizar, eu deixo Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15 que diz: Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Se você não é crente e está ouvindo isso aqui, se arrependa dos seus pecados e mude de vida. Se você é crente e está ouvindo isso aqui, começa a pregar o arrependimento de Cristo. O mundo está doente e sedento para saber mais de Cristo. Faça o seu trabalho e fale de Cristo para as pessoas. Faça o seu trabalho, fale do plano salvífico que Deus fez para salvar o mundo. Não seja só mais um crente de banco. Já tem tantos crentes de banco por aí. Levante do banco e faça as obras. Tenho certeza que você será bem recompensado. Bem, chegamos ao fim do comentário do capítulo 1 de Confissões. Peço que você, por favor, deixe o like. Peço também que você, por favor, comente o que você achou, dê opinião de como eu posso melhorar, do que eu posso fazer. E é isso, pessoal. Não sei quais os dias que eu vou trazer esse conteúdo, estou vendo ainda, mas eu sei que vamos passar um bom tempo trabalhando com Confissões de Agostinho, porque ele é enorme. Enfim, tenham uma boa noite, ou talvez um bom dia, ou talvez uma boa tarde. Fiquem com Deus e até mais. Cheiro no olho de todo mundo. Tchauzinho.